noite a todos, paz e bem, que essa noite seja para todos nós um momento de muita alegria, de reflexão, e que todos nós possamos sair daqui muito melhor do que quando aqui chegamos. Hoje nós temos no capítulo 6, há muitas moradas na casa de meu pai, no item 6, seguido de 7, o tema destinação da terra, causa das misérias humanas. É muito comum a sociedade terrena se encontrar nos dias atuais, um tanto quanto atônitas, em virtude das suas convicções materialistas. Para nós, espíritas, a entendemos muito bem e procuramos, na medida do possível, desenvolver as nossas ações de acordo com as nossas possibilidades, evitando, todavia, aquelas posturas menos felizes em torno de tantos assuntos amargos que comumente são apresentados nas mídias de nossa natureza televisiva, radiofônica, jornalística e, atualmente, em grande volume, se apresenta também na internet, onde muitas pessoas procuram se utilizar deste meio rápido, ligeiro, que todos nós temos acesso, a nos enviar mensagens desagradáveis de toda sorte. No entanto, para muitos destes, e muitos de nós ainda, que não temos a dimensão da nossa natureza, naquela posição de conhecer a nós mesmos, mas já temos uma ideia bem adiantada, graças à doutrina dos Espíritos, e que, naturalmente, temos todas essas informações e, obviamente, respostas consoladoras para que nós possamos prosseguir a nossa tarefa no reajuste comum de cada um de nós. No entanto, para nós espíritas, entendemos que a destinação da Terra é que ela é uma escola. Para nós espíritas, nós a vemos como uma escola bendita sob a misericórdia divina, que nos possibilita como abrigo para que, então, gastarmos os nossos dias de vida terrena para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento através de nossas aplicações nos conteúdos morais do Cristo redivivo, para que possamos nos adiantar em um dia, quem sabe, chegarmos, na medida do possível, a um mundo melhor, em consequência de sermos considerados pelos nossos mentores e amigos espirituais como médiuns aprovados. No entanto, a causa das misérias humanas é toda essa perturbação de atitudes menos felizes que ainda são muito comuns em nossa sociedade, quiçá em cada um de nós também, em virtude de que estamos também num processo de aprendizado, mas que às vezes nos deixamos levar pelos escândalos que estão ocultos aos nossos olhos, mas que se apresentam de certa maneira numa posição clara da deficiência humana em virtude da sua vaidade e do seu egoísmo. Na atualidade, nós estamos vendo uma ação natural em consequência das nossas ímperas humanas em relação ao nosso egoísmo, que sucedeu há pouco em nosso país e até mesmo em nosso estado do Rio de Janeiro, na cidade serrana. Lá estávamos nós vendo de perto o porquê das ocorrências climáticas, e a gente vê que tudo aquilo não se apresenta em nenhum momento como um abalo natural por desejo da espiritualidade, mas sim por falta de maior determinação do homem no seu sistema, da sua casa, cujo não se aplicou em condições benéficas para que aquilo pudesse ser eliminado. Haja vista que, fazendo uma comparação ligeira com os nossos irmãos lá da Austrália, a gente vai verificar que um sintoma parecido e totalmente geológico, que já ocorre por natureza pelas condições de planície,
Lá os nossos irmãos, atentos a tudo, trabalharam com afinco, com determinação e com muita presteza social, fazendo com que a sociedade fosse avisada e não tivessem certos excessos no sentido da própria condição geológica do seu terreno. Assim como acontecem esses abalos, que às vezes chamamos de cataclismo, a gente vê também em relação à nossa sociedade mediante a convicção social. Todas essas ações que estamos observando de violência, de desgaste, de posturas menos felizes, de egoísmos, de vaidades, que levam a sociedade a um sistema de depressão, de angústia, em virtude das posturas das má vivências, de efeitos, de espíritos que trazem consigo os seus vícios e que ainda, pela misericórdia divina, tenham a oportunidade de superá-los, mas em razão da sua própria ignorância e o seu egoísmo e por não compreender o que nós espíritas já começamos a aprender e aplicar, que é a lei de ação e reação, a gente vai vendo que isso se torna um multiplicador. E quando chega para nós todos, nas emissoras e nos meios de comunicação, que formulam aquele alarde e que por questões necessárias jornalísticas precisam ficar fortalecendo essas informações, que tem de caráter profissional e de caráter pessoal, dos seus interesses maiores, a sociedade fica completamente perturbada e acha que tudo isso é proveniente de uma desgraça divina que lançou sobre aqueles irmãos no planeta. Quantos não ouvimos nos nossos encontros, não só de cunho doméstico espírita, mas também doméstico social, pessoas dizerem que a nossa cidade é muito perturbada, é muito violenta, a angústia social está muito grande. Todo esse apavoramento se deve justamente a essa colocação das mídias que incita o povo a pensar que no planeta Terra só existem cidadãos tortuosos, claudicantes, antagonistas do bem. Isto não é uma realidade, muito menos uma verdade. Então a vida social se enumera por um grupo que hoje, segundo o espírito Joana de Ângeles tem nos mostrado, que cerca de 6 bilhões de espíritos encarnados estão em atividade, onde nós fazemos parte desse número, estamos em atuação encarnados. E que, segundo ela, 3 vezes e meia a mais estão na erraticidade. Então a gente verifica que número fabuloso de espíritos que chega em torno de uns 40 milhões de espíritos. Mas aí vem o Mestre Jesus Consolador e diz para a gente que há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não tivesse, eu não teria dito. Então ele, com a sua verdade imperecível, vem nos mostrar que o universo é infinito e que a propagação de espíritos estão por toda parte, cada um no seu grau evolutivo, cada um no seu campo vibratório, vivendo no seu ordem de origem. E isso é um alento que a doutrina espírita coloca racionalmente para cada um de nós. Por quê? Como nesta noite estamos aqui buscando a aplicação através do estudo, numa reflexão muito simples de nossa parte, mas que tem como objetivo dar justamente um suporte para que nós possamos sair daqui convictos que nós não fazemos parte deste grupo que se julga muito maior de criaturas desestimuladas por todas essas questões menos felizes ocorrentes em nosso planeta. Então, quando nós começamos a pensar que o nosso universo é infinito, né, e que nos mostra uma série de moradas, cabe a nós, graças às mãos
e do trabalho do insigne professor e político Leon Denis Arrival, nosso querido irmão Allan Kardec, que desenvolveu de tal sorte um trabalho de método para fazer com que a gente pudesse refletir em torno de uma questão racional e não temermos a nada, e ver que, sendo a destinação da Terra uma escola de reajuste, e que todas essas misérias humanas são provenientes das nossas más tendências, e que ao mesmo tempo o planeta Terra, sendo um planeta de provas e expiações, sobre o qual nós temos, através das nossas reencarnações, o livre-arbítrio, o que ele nos coloca? A chance de modificar. E esse livre-arbítrio dá para cada um de nós a certeza de que nós podemos mudar. Não precisamos ficar vagando nesse pensamento desagradável, dessas colocações menos felizes sociais, e nem temer o que atualmente essa chamada convulsão social tenta nos mostrar como uma coisa extremamente grande e enorme. Ora, será que em nosso planeta, com 6 bilhões de espíritos encarnados, qual será a fração de criaturas que ainda se encontram neste campo vibratório de infortúnios, de erros, da vaidade, do orgulho? Quando falamos assim, não estamos falando desses vícios que trazemos em nós também, em função das nossas imperfeições, mas só que são em escalas muito pequenas, enquanto que alguns poucos irmãos em nosso planeta apresentam essas distonias, e que, se formos somar esse grupo todo, será mínimo, quase ínfimo. E quando nós colocamos na proporção do universo em relação aos mundos habitados e essas moradas felizes e já benfazejas, nós vamos verificar que o homem inteligente na Terra, ele não vai se deixar levar pelas impressões, tortuosas, mas sim que ter um novo olhar em direção ao universo e acreditar na possibilidade, na sua possibilidade, contudo, de que ele pode vencer a si mesmo, como diria o espírito André Luiz. Mas essa escolha, ela está destinada a cada um, vai valer do exercício pessoal de cada um de nós. Não haverá nenhuma vara de condão que vai tocar a nossa cabeça e dizer assim: você foi escolhido para tal. Não. Todos nós fomos escolhidos, porque Deus é bom e não está pobre de misericórdia. A violência existe? Existe. A maledicência existe? Existe. As dificuldades climáticas existem em nosso planeta? É bem natural acontecê-las. Por quê? Porque nós estamos, com o nosso planeta, numa fase de transição. Todos nós já sabemos muito bem que nos encontramos na era do conhecimento do século XXI. E que esse século XXI vem trazer nesta transição o planeta de regeneração. Não os espíritos regenerados. Nós teremos que fazer a nossa parte para alcançarmos a qualidade de merecermos ser considerados como espíritos regenerados. Aí fica o trabalho de cada um. Mas mesmo assim, como nós estamos num planeta de provas e expiações e já apresenta uma transição, a gente verifica que todas essas aberrações, elas se apresentam porque são necessárias, por ser uma escola de deficientes, de irmãos que estão com suas deficiências morais e que precisam ser trabalhadas. Aí a gente verifica o lado bom das questões e a causa e efeito, porque quando nós observamos essas atitudes nefastas em nossa sociedade, a primeira pergunta que a gente faz é: e nós? Onde nos encontramos em tudo isso? Quando nós nos perdemos numa atitude menos feliz, a gente já reflete como se uma lâmpada acendesse automaticamente. E com isso, nós começamos a trabalhar no burilamento. Enquanto esses infelizes irmãos que se encontram ainda nessas posturas desagradáveis, eles sofrem
perdidamente, por ainda não conseguirem desconhecerem de uma maneira indireta, porque todos nós entendemos perfeitamente o nosso programa reencarnatório. Nós não sabemos como ele acontece depois que encarnamos. Aí vai da vontade de cada um, não é assim? Mas todos nós, quando estávamos no preparo para reencarnar, todas as lições foram nos orientadas. Nós recebemos dos nossos maiorais, dos nossos mentores espirituais, que nos conhecem milenarmente, qual o nosso programa a ser traçado. Então nós não temos dúvida disso. Nós só ainda não compreendemos como é esse processo na transição entre a vida nossa na erraticidade para o plano reencarnatório. Mas Deus já nos coloca, os Espíritos responderam, o Espírito de verdade, sem nada. Onde está Deus? Na nossa consciência. Logo, Espírito pensa. Não é verdade? Não é o corpo físico. O corpo físico é um escafandro terrestre que nós recebemos por merecimento para abrigar o nosso corpo. Era o que Jesus havia dito: o teu corpo é o templo do teu espírito, ou seja, é a tua casa. Assim também Deus há de nos dizer, nos coloca a cada dia a sensação de que o planeta Terra é a nossa escola de aperfeiçoamento. Se tu queres vencer a tua etapa, largue tudo e siga-me. Não é assim que ele nos orienta? E ele nos deixa ainda uma mensagem excelente, que a doutrina espírita faz com que um programa reflexivo de todas as horas: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque na medida do conhecimento fortalece a nossa vontade de ter uma transformação. Por que será que estamos hoje aqui todos reunidos? Será que viemos aqui simplesmente para uma ação convencional? Não, é porque desde que dormimos ontem, já estávamos nós extremamente interligados de que hoje, a segunda-feira, para nós seria um dia onde nós iríamos fazer o nosso encontro com Jesus. Esse encontro de estudo, esse encontro de reflexão, essa troca afetiva, por já nos conhecermos, de estarmos aqui como um grupo extremamente identificado com os propósitos de Jesus. Para muitos, às vezes, ainda trazem consigo aquela sensação: eu vou em busca de procurar uma melhora física, uma melhora social, uma melhora doméstica, enfim, de tudo isso vale. De pedir por um vizinho, de pedir por um familiar, de pedir, de repente, orientação espiritual, uma irradiação, ou até mesmo um trabalho desobsessivo, de desobstrução, de dificuldades que temos. Mas à noite estávamos todos nós já programados, porque estávamos com o mesmo ideal. E durante o dia, eu posso até afirmar e pensar, até garantir, que muitos de nós, ao longo do dia e do trabalho, a gente pensou aqui em nossa casa de estudos, não é verdade? Esta sintonia, essa relação é que difere a nós que estamos já aprendendo as lições de Jesus através da doutrina espírita, né? E realmente entendendo que essas misérias existem, mas que nós temos a força para dissipá-las, porque vai mostrar exatamente que nós estávamos já numa sintonia diferente, e que agora aqui na Casa Espírita vai se fortalecer esse quadro, a ponto de quando nós sairmos daqui, nós termos um novo olhar sobre as inúmeras informações que vêm não só da mídia, como os acontecimentos do dia a dia de nossa sociedade. Nós vamos ter um olhar diferente. Para nós espíritas, quando a gente observa qualquer tipo de deficiência, seja ele qual for, né, a gente olha e diz assim: isso tem uma resposta, isso tem uma razão. Quantos pais espíritas, né, no processo de seus filhos, ver às vezes a criança fazendo bullying, malcriação, agitações, mas ele já com a racionalidade doutrinária, o que ele faz? Ele sabe como conduzir o seu pupila.
Não obstante, quantos deixam seus filhos à leca-meca, perdidos pela rua, sem qualquer importância? Haja vistas, a gente fazer um parênteses, a situação dentro das escolas do Brasil e do mundo. Por que será que nos Estados Unidos um filho de um homem bem-sucedido financeiramente, com uma visão materialista profunda do dinheiro, do ganho, que às vezes chega a ser até ilícito, porque ele prefere muito mais dar uma subsistência à sua família de alto nível e se esquece da educação do seu filho. E de repente esse jovem se perde pelo seu processo de angústia e depressão, toma de uma arma e cria uma ação das muitas que vimos já pela televisão. Não obstante, a gente aprende agora, nesse processo da cidade serrana, da gente ver pessoas de todo o Brasil interagindo numa perfeita sinergia de amor, criando um campo vibratório e, além deste, prestando a beneficência através do seu trabalho cristão. Pessoas que perderam os seus entes queridos e que continuaram lá trabalhando para salvar outros. Pessoas anônimas que estão saindo cada um do seu local para prestar a sua colaboração. Então a gente vê que Deus é muito mais. E que toda a sombra, dessas misérias, elas estão pontuais, porque elas, para nós espíritas, elas não estão ocultas. E aí os pessimistas de plantão, que na verdade, às vezes, abraçaram o materialismo, ele só tem aquele olhar concreto. Ele não consegue sair da figura A para a figura B. E quando nós espíritas chegamos e falamos para as pessoas, não, tenha paciência, isso tudo vai passar, isso é um momento, é uma experiência, vamos aprender, vamos trabalhar junto pela transformação. Aí as pessoas chamam os espíritas de ETs. Poxa, vocês são frios demais. Essas são as experiências que a gente observa. No trabalho, por exemplo, solidário aos nossos irmãos transeuntes que vivem na rua, com as suas dificuldades, suas deficiências, então grupos de toda ordem vão lá para prestar sua colaboração com uma quentinha. Não obstante, tem aqueles que, em função da condição de uma cidade, questionam grupos sérios que estão ali fazendo um trabalho anônimo e resolvendo um problema simples, que é a fome do dia de um ser humano. E aí há pessoas que criticam. Ontem mesmo nós tivemos uma experiência no Teatro Dom Pedro, lá em Petrópolis, enquanto estávamos representando o espetáculo Allan Kardec e o Espiritismo. Nós tivemos aqui também, aqueles que viram sabem que a gente sai pela plateia fazendo uma pergunta muito simples: o que você está fazendo, o que você sugere por um mundo melhor? E aí a gente escuta, às vezes até de pessoas que são simpatizantes ou até espíritos, coisas que são às vezes absurdas. Entendeu? Ontem, por exemplo, uma pessoa que estava lá, pertencia até a uma casa espírita local, nós conhecemos, a pessoa estava tão transtornada com a situação que ela acabaram de dizer o seguinte: olha, eu acho que Deus não está percebendo isso. Eu falei, poxa, se Deus não percebe o que está acontecendo, para a gente. Mas tudo isso, como nós entendemos? A falta de entendimento, de conhecimento, de reflexão, de avaliação. E assim também são muitos irmãos que estão lá fora que têm um olhar sobre a cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, como se aqui fosse um antro de terror. Mas eles não sabem que nós sabemos, nós como espíritas, que o mundo espiritual está presente em todas as situações, que o mundo espiritual está presente, ativo, trabalhando e, acima de tudo, se aplicando. E contando, obviamente, com todos os irmãos que se comprazem com o bem, seja nas suas religiões, nos seus questionamentos de grupos familiares, de grupos de interesse do bem, não necessariamente ser um religioso adepto a esta ou aquela religião, mas quando as pessoas
que não professam nenhuma religião e têm posturas de amor pelo próximo, né? Então a gente vê aí o resultado transformador, por exemplo, do nosso irmão amigo, né, de todos nós, o Carlos Tereza, que tinha uma proposta completamente na minha juventude, que nós fomos amigos em televisão, na Globo, na década de 70, onde nós trabalhávamos como estudantes e tínhamos todo o nosso trabalho de lutar pelas ideias sociais. Ele é um pouco mais radical, e um dia ele se encontrou com Jesus. E ele viu que agora ele pode lutar pelas causas humanas, mas não precisa colocar aquele sentimento de ódio, de horror, de terror, enfim. E assim somos nós também como espíritas. Temos que entender as nossas deficiências, temos que entender as deficiências alheias por uma postura humana de indulgência, mas não podemos compartilhar com os desvairios. Nós temos que fazer as nossas reflexões internas. E nós temos um antídoto maravilhoso, que é a prece. Nós temos a casa espírita para vibrar positivamente contra todas essas questões de misérias que pululam o nosso planeta. E entender que todos um dia seremos anjos. Porque quem de nós, às vezes, ao assistir uma imagem terrível na televisão de um assassino que matou a própria mãe, né? Que não tem lá no íntimo aquela postura assim, eu sei como se resolve isso. E posso garantir que na grande maioria não é com o Evangelho. Às vezes a gente se deixa levar por esses campos vibratórios menos felizes, porque nós também ainda estamos mergulhados pela nossa imperfeição no mundo destinado às misérias. Aí ficam aquelas dúvidas, como da nossa irmã lá em Petrópolis, se Deus estava atento a tudo isso. Então, às vezes, a gente, por uma bobagem, a gente pode deixar se esvair por nossas mãos uma realidade que nós cremos, mas que às vezes colocamos em dúvida. Porque não é pelo simples fato de nós hoje estarmos envolvidos com a doutrina espírita que a gente não venha claudicar, venha decair, faltar esperança. Mas é importante que todos nós sejamos lembrados que Deus é misericordioso, que Deus é bom. Nós, na condição de espíritas, nós temos que firmar a nossa bandeira de ideal. Nós temos sim que formar dentro das nossas vibrações, de nossas preces, para que este planeta encontre a paz, encontre com todas as criaturas, porque somos em verdade aquelas ovelhas desgarradas de Israel, em que Jesus dissera: eu não deixarei nenhuma das minhas ovelhas em vão. Nós temos que trabalhar nesse viés, nós temos que ter um novo olhar sobre a destinação da Terra, pois se ela hoje está destinada a essas causas das misérias humanas, nós estamos aqui como trabalhadores eficazes para a mudança deste modelo. Nós não podemos simplesmente entender que nós não temos nada a ver com isso e ter aquele olhar de ver que, olha, eu resolvendo o meu problema já está ótimo. Egoísmo. Nós, como cidadãos, espíritos reencarnados, trabalhadores comprometidos para sermos aceitos como verdadeiros médios, nós temos que estar como meio positivo dentro de qualquer situação contrária ou de necessidade em que a sociedade se apresente. Não basta simplesmente eu olhar para a minha família e dizer está tudo bem, está tudo legal, e abrir a minha porta e tropeçar no primeiro paralelepípedo de problemas. Eu tenho que ter interesse pelas pessoas, eu tenho que ter interesse pela obra do Cristo, que espera de mim alguma atitude consciente e eficaz. Também não posso eu ficar como um religioso, ficar apenas como conhecedor de uma doutrina, apático, trancado na minha casa numa sessão de clausura em preces, porque isso não resolve.
a gente precisa ter ação e reação. A ação vai provocar uma reação. Por isso que a nós espíritas foi dada a oportunidade de ter esse conhecimento desse mais além. Não era para a gente ficar debruçado num caminho de louros, nos achando talvez que pudéssemos ser consagrados ao término dessa reencarnação, porque eu procurei fazer tudo certinho. Muito bem, amor o teu próximo. Fizeste aos meus pequeninos aquilo que eu te pedi? Ah não, isso eu esqueci. Então, vai ter que voltar à lição. E é por isso que quando hoje a gente vê, observa nas ruas, que está em grande número jovens, crianças, caídas pelas calçadas, envenenadas pelas drogas, envenenadas pelas bebidas, pelos dissolventes, a gente ainda procura, de um modo geral, né, a sociedade, se distanciar desse problema. Esse problema não é só da prefeitura, esse problema é nosso, como cidadão. Porque Jesus dissera, quando fizermos a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Então a gente vê que a sociedade, das mais das vezes, se vira a essas famílias. Nós espíritas estamos tendo já alguma ação confiante, concernente, com o trabalho de reeducação. Por isso que é importante para a gente poder ver a destinação da Terra não como uma escola somente para resolver os problemas de nossas misérias, mas sim uma escola de soluções, porque está aí a porta, a regeneração. Mas e nós, já estamos regenerados? Ou será que essa regeneração vai chegar em nós assim, no estalar de dedos? Bem provável que não. Se a gente não fizer um esforço, se a gente realmente não mudar, se a gente realmente não interagir socialmente com as mudanças, com as nossas colocações, nossos interesses, nossas posturas em todos os segmentos, realmente muita coisa vai ficar pelo caminho. Porque aí seremos perguntados: o que fizeste do que te dei, do conhecimento que coloquei em tuas mãos? Então a gente não pode ser simplesmente tecnocratas como uma vida social, fazer apenas o que está naquela condição que a gente chama assim, o que está no meu alcance. Não, no teu alcance tem coisas muito maiores, porque Jesus dissera: vós podeis fazer muito mais que eu, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda. Aí a gente pergunta assim: puxa, um grão de mostarda é pequenininho, né? A minha fé não precisa ser tão grande para eu fazer coisas maiores. Mas a gente não pode ficar apenas naquela posição: eu vou começar, eu vou fazer. Para que esse planeta realmente mergulhe num trabalho regenerativo e para que nós possamos sair dessa destinação de dor, de misérias, em que a gente vê a sociedade, nós temos que trabalhar desde cedo com os nossos filhos. E nós temos que levar isso para todos os rincões, porque eis aí a mensagem. O Evangelho está lá: ides e pregai. Não é que a gente vai ficar com o Evangelho segundo o Espiritismo aberto na praça. Não, pregar é a verdade que você acredita. É a mensagem que já está inata em cada um de nós. Nós não precisamos chamar a atenção de ninguém, mas nós podemos dar exemplos. Não é por aí? Então, não podemos, por exemplo, nas nossas empresas, sugerir trabalhos solidários? Nós não poderemos, dentro do nosso grupo familiar, criar ações solidárias? Nós não podemos, na nossa família, reunirmos e começarmos a questionar o que podemos fazer em prol de nós mesmos em relação ao nosso planeta e seus habitantes? Podemos. Numa casa espírita isso se consegue. Imagina a gente, cada um sendo o propagador da boa nova. Nós não precisamos entrar de cunho religioso, é apenas exemplos. E exemplos são ações morais, que a gente pode chegar e desfrutar e dividir aquilo que nós já sabemos. Posso perguntar uma coisa a vocês? Vocês já se conhecem entre si?
Vocês se conhecem? Já conhece a senhora aqui? Conhece aquela senhora que está ali de vermelho? Já viu ela aqui na casa espírita? Não é sabatina, não. A senhora já viu ela aqui? A senhora sabe o nome dela? Pois é. Nossas casas espíritas estão assim. Esse não é um defeito, não. Seu, é um defeito meu, seu, todos nós. A casa precisa se conhecer, porque cada casa é um grupo de espíritos que estão determinados a um trabalho. E com vocês, a senhora, simpática, de braços cruzados. Conhece aquela senhora lá também, simpática, de braços cruzados? Ah, só me conhece? Verdade. Enquanto eu bebo um gole d'água que se vai levar 10 segundos, podem se cumprimentar, um que está do lado do outro e dizer qual é o seu nome. Já é o início. Vamos lá, sem vergonha. Agora que todos já quase se conhecem, na semana que vem, na segunda-feira, já vão se falar. Não é verdade? Já podem se falar. Agora imagine esse trabalho na sociedade, no trabalho profissional de cada um, na ciclovizinhança. A gente interagindo com as pessoas, um aperto de mão, um olhar, um abraço, é uma conquista de ideal que vai fazer falta para a gente na espiritualidade. Vocês estão lembrados o que o Espírito Emmanuel nos orienta na questão da gente conhecer as pessoas que estão aqui envolvidas numa casa espírita, porque amanhã cada um vai depor a favor, porque nós estamos aqui de malzinho que nós somos. Quantos aqui não tem conflito um com o outro, mas nenhum conhece nesta encarnação, porque nós estamos com uma nova parte da eternidade, né? Nós estamos aqui com uma roupagem nova. Não é assim? Pois então. Então a gente tem que ter esse olhar, se confraternizar. Olha o que Jesus disse para a gente: meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Não de muito me amar. Eu não preciso. Se amarem. Aí a gente vem na nossa família e a gente se degradeia com todo mundo e vai um falando mal do outro, aí o vizinho de cima que bota uma música que eu não gosto, eu vou e reclamo, não é verdade? É aquela outra vizinha que de repente entrou muito agitada e no seu olhar e falou assim: puxa, ela é metida aberta, não sabe nem se era de uma dor de barriga ela estava tendo naquele momento. Quer dizer, a gente julga com uma facilidade incrível. E aí a gente fala para a sociedade: mas como destinar esse planeta a um estágio positivo, grandioso e enriquecedor? É através dos nossos exemplos, das nossas atitudes, daquilo que a gente aprende pela moral de Jesus, ou a moral do Cristo. Porque às vezes a gente fica muito teórico, mas a gente precisa amar, se sentir, se respeitar. A gente precisa conhecer o outro no sentido de que haja entre as criaturas uma inter-relação. Então a gente já sabe que o nosso retorno aqui é para o aperfeiçoamento, né? As causas das misérias humanas. Por que eu estou aqui? Porque eu dependo. Porque eu preciso. Quanto mais eu conquisto as pessoas por aquilo que os bons espíritos e Deus permita que eu faça, eu estou fazendo um bem a mim mesmo. Então eu não estou fazendo um bem para o outro, eu estou fazendo um bem para mim. Eu estou aprendendo, eu estou conhecendo pessoas. E é interessante que a gente visita muitas casas espíritas por diversas ações ao ano. Claro que eu não posso lembrar do nome de todo mundo, mas eu olhei a fisionomia, pelo menos um olá eu vou dar e vou chegando, boa noite, cumprimento, né? Por quê? Porque a doutrina espírita não é uma doutrina apática, é uma doutrina de ação, movimento, de amor.
E isso a gente tem que colocar. Quantos de nós chegamos à casa espírita com 1000 problemas, porque a gente quis chegar com 1000 problemas na casa espírita? A gente pode chegar aqui, tá ótimo, tá tudo bem, cheguei no meu lar, daqui a pouco vou sair daqui, vou tomar meu banho, meu turno, vou deitar, vou orar, e daqui a pouco eu estou no mundo dos espíritos. Se eu tracei o meu dia com qualidade, oba, vou entrar na convivência dos bons espíritos. Mas se eu estou extremamente complicado, eu vou me encontrar com quem eu não deveria, ou quem espera que eu tropece. Então a gente tem que trabalhar pelo otimismo, não pelo pessimismo. A gente sabe que as pessoas têm muito para choraminguar, mas a gente tem que fazer esse exercício interior. Por que eu estou reclamando? Eu não estou aqui. Quantos espíritos estão na erradicidade? 3,5 dos 40 bilhões de espíritos. Sabe o que eles querem? Voltar para a Terra. E aí? Nós que estamos aqui. Vocês estão felizes por estarem encarnados? Estão felizes por aquilo que estão fazendo? Estão felizes e cônscios das suas responsabilidades? Então não reclamem. Vamos trabalhar, vamos andar, não importa como. Exemplo nós tivemos através dos séculos. Tivemos aí o nosso querido Chico Xavier, que mostrou até o final dos seus dias determinação, amor e otimismo. Mas não foi só ele não, tivemos outros também, quem não se lembra de tantos outros que passaram por aqui com a mesma determinação, pessoas com as mesmas dificuldades da gente, um Amazonas Hércules, um Altivo Panfiro, um Jerônimo Mendonça. Vocês lembram do Jerônimo Mendonça? O gigante deitado? Ele era tão otimista que certa vez o Divaldo Pereira estava fazendo uma palestra lá em Tuiutaba e de repente, antes de começar a palestra, abriu-se a porta e entrou naquela cama imensa de 1,90 m de ferro, toda torta, e o Jerônimo Mendonça todo torto lá deitado, ele entrou atrapalhando todo mundo, aquela cama imensa. Imagina uma cama de 1,90 m. Ele entrou, os amigos botaram ele no chão, aí o Divaldo cumprimentou e tal. O Divaldo fez a palestra e está ele lá todo torto. Você, para quem não sabe, o Jerônimo ele não tinha posição, a posição dele era essa, todo torto. O corpo dele era um M. E ele ficava naquela cama de ferro lá, não podia sair da sua posição e assistindo a palestra. Não era naquela noite não, foi 30 anos assim. Ao termo da palestra, o público entusiasmado com o Divaldo, aplaudiu o Divaldo, foi uma maravilha. Aí o Divaldo falou: meu querido irmão Jerônimo Mendonça, muito obrigado por você ter vindo à nossa palestra. Ele: não, quem agradece sou eu. Aí ele falou assim: então vamos. Aí os rapazes levantaram ele na cama, né, que só podia sair por cima das pessoas. Ele falou: tá vendo, Divaldo? Você é aplaudido, mas quem sai carregado sou eu. Quer dizer, é esse entusiasmo, né? E para finalizar, de que o mundo é bom e que essa destinação toda pode ser transformada de acordo com as nossas vontades, no nosso dia a dia de otimismo. No dia que antecedeu o desencarne do Amazonas Hércules, eu estava lá na casa dele com ele, porque nós éramos muito amigos, muito íntimos, mais de 30 anos. Aí eu dizia para ele, eu ia lá bater papo com ele, ele me ligava, eu ia lá, mas sempre eu ia. Na semana, e nesse período foi muito forte, porque ele havia dito para mim há uma semana que estava na hora dele partir. E lá quando nós chegamos, era um pôr do sol maravilhoso, eu estava na casa dele, justamente na caminha dele, e a gente olhava o pôr do sol e ele já estava cego, né? E ele dizia assim para mim: que lindo entardecer. O sol está se despedindo de nós. Está chegando o grande momento da noite. E eu
não entendi absolutamente nada no momento. Eu podia adivinhar que ele fosse desencarnar naquele dia, né? Mas as frases que eram colocadas e reticências mostravam tranquilamente que ele estava já se despedindo de mim e da empregada que estava lá, ajudando a ele. No dia seguinte, nosso irmão veio e desencarnou. Aí fomos para lá e tudo mais. De repente, estávamos nós lá na salinha do Centro Espírita Filhos de Deus, estava lá a urna dele, ele deitadinho, e as pessoas para lá e para cá, uma conversa agitadíssima no ambiente. E 3 cachorros que ele criava estavam assim, os 3 de frente ao caixão, olhando o caixão do nosso querido Amazonas Herpes. Aí deu para refletir, eu falei, está vendo? O corpo do nosso irmão que vai ser sepultado, as pessoas contando história, falando um monte de coisas nada a ver, e os 3 cãozinhos estão ali educadamente, exemplarmente respeitando o passamento do nosso irmão. Não falei para ninguém, eu apenas refleti isso, né? Porque isso lembra muito as histórias do Espírito Luiz Sérgio na hora do adeus, né? Era uma série de histórias formidáveis do Luiz Sérgio na hora do adeus, que ele vai contando o comportamento da sociedade e o que acontece no momento, desde do sepultamento da pessoa. Então, meus irmãos, se nós ainda podemos refletir em torno da nossa melhora, analisemos, pois, as nossas deficiências. Aos pouquinhos, nós vamos trabalhando, ninguém muda da hora para o outro, nós somos espíritos milenares. A destinação da Terra, graças a Deus, não será mais aquele planeta de provas e expiações. Ele já está programado em sua regeneração, conforme a orientação dada em abril do Bezerra de Menezes ao Divaldo Pereira Franco na reunião do CNE. Então, a gente já vê que o planeta já está consolidado em sua situação grandiosa. Que nós possamos trabalhar com amor, humildade e obediência e exercer as nossas funções no sentido de que amanhã, na espiritualidade, possamos nos encontrar reunidos como médios aprovados. Faz bem e que nós trabalhemos sempre com humildade, amor e perseverança. Faz bem. Muito obrigado e até a próxima.